Olá, muito bem-vindos, caros ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou Thalia Armani, sou psicóloga, sou atriz, sou cantora e hoje esse é o programa Vem Falar Comigo e eu quero muito falar com você. Vem falar comigo? Hoje nós vamos falar sobre o céu é aqui. Que tema mais estranho, Thalia. Imagina, você não sabe que está escrito na Bíblia que tem um céu depois que a gente morrer, não sei o quê? Sim, estou sabendo disso tudo. Mas nós vamos olhar tudo isso sob um outro ângulo. E eu quero te convidar para fazer isso comigo. Bora? Vem falar comigo hoje, por favor. Mas antes disso tudo, antes de falarmos desse tema incrível, vamos rezar, né? Porque quem manda desse programa é Deus, certo, minha gente? E eu acho que não há jeito melhor de rezar do que agradecer, né? O quanto Deus fica feliz quando nós somos gratos a Ele. Pela vida que temos, por tudo que Ele nos oferece, né? Pelo dom de existir, pelo dom de sermos filhos dEle. Isso com certeza é algo impagável. E a gente tem que agradecer por isso todos os dias. Então bora agradecer, pedindo a intercessão do Espírito Santo por esse programa, para que Ele fale por mim e toque muitos corações. Por favor, compartilhe essa live para que outras pessoas também tenham acesso a tudo isso que a gente vai conversar. Pode ser? Muito bem. Nós vamos cantar uma música Aleluia, que é muito conhecida. A versão que nós vamos cantar aqui é da Adriana Arides, certo? Muito bem, já temos várias pessoas aqui conosco, Neide, Elmira, muito obrigada. Muito obrigada por estarem aí. Um beijo para vocês, que Deus abençoe vocês, a família de vocês e tudo mais. Edson também conosco, enfim, olha aí. Delma, que bom, muito obrigada. Edson dizendo bom dia. Delma dizendo bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia maravilhoso. Que seja um dia em que sejamos todos nós instrumentos de Deus. E é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje, né? O quanto só a nossa presença em algum lugar muda o ambiente, muda o que está acontecendo ali, né? O nosso pensamento muda as coisas. E é nesse sentido que eu estou dizendo que o céu pode ser aqui. Basta que a gente consiga estar sempre atento ao que está acontecendo para fazer o melhor de todas as oportunidades que tivermos. Certo? Bora rezar comigo? Põe a mão no coração, vai sentindo essa música aí, entrar e agradecer. Muito obrigada, Senhor, por todas essas pessoas que estão conosco agora. Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Orações descrevem o que eu sinto. Aleluia, 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 Obrigada, Senhor, pelo dom da vida, todas as pessoas que estão conectadas conosco. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo
bem forte, né? Gosto muito dessa música, ela me coloca no lugar que eu devo estar sempre, né? No lugar daquele que louva para agradecer o Criador por ser criatura, né? Tão maravilhoso saber que existe esse ser maior que rege tudo isso, né? Que cuida de nós, que cuida do universo, que criou isso tudo. E que acima de tudo é respeitoso em relação a nós, em relação às nossas vontades, né? Nos chama, somos filhos, mas ele constantemente nos convida a sermos amigos, né? Caminharmos juntos, isso é maravilhoso, isso é impagável. Não é verdade, minha gente? Pronto. Ítala aqui conosco, Jonathan, muito obrigada, bem-vindos. Pronto. Nossa, não sei se dá pra ver aí no vídeo, porque às vezes fica escuro, mas essa blusa me lembra sempre floresta quando eu coloco ela, porque ela tem uns tons de verde assim no meio. E aí eu pus ela pra fazer o programa, tava pensando nisso, falei, gente, olha aí, tenho esquecido de rezar pela nossa Amazônia, pelas nossas matas, né, pelas nossas florestas. Peço a vocês que façam isso, que lembrem de colocar isso nas intenções de vocês. Não sei se vocês têm consciência disso, mas a floresta amazônica, ela interfere diretamente no clima inteiro do nosso país, do planeta, na verdade, né? Porque é uma floresta muito grande e isso influencia no clima, né? E o que acontece quando a gente desmata, né? Quando a gente destrói as árvores da Amazônia, o solo fica muito empobrecido por essa proteção que ele não tem mais, né? Que é da vegetação. E vira um deserto mesmo, né? Vira um solo arenoso que não dá pra plantar, não dá pra fazer nada. E por que eu tô dizendo isso, assim, né? Para que a gente coloque nas nossas orações, nas nossas intenções, os nossos governantes que protejam a nossa floresta, porque a gente já tá vivendo uma situação assim, né? Olha o calor que tá, né? Que nós estamos passando. E a temperatura do país inteiro aumentaria muito se não existisse a Amazônia, porque muita das chuvas se formam lá, das nuvens de chuva se formam lá e depois descem para o país, né? Então, tá aí a importância de a gente preservar a nossa Mata Atlântica, né? E, mas tá ali, eu tô tão longe, a mata tá lá, eu tô aqui. Bom, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre o quanto os nossos pensamentos e só a nossa existência muda o mundo. Então, se você pensa coisas boas, se você leva isso para essa dimensão, né, e está aí desejando, colocando essas intenções na sua oração, isso vai chegar lá na Amazônia, isso vai chegar lá nas pessoas que estão interferindo diretamente nisso que está acontecendo, certo? Além de lembrarmos a nós mesmos que a gente tem que votar bem, né? Porque somos nós que colocamos os nossos governantes lá. Tá certo, minha gente? Muito bem. Tauan aqui conosco, obrigada. E eu disse então que o céu é aqui. Que coisa doida, tá ali? É isso tudo que você tá falando. Já vou explicar. Ontem, minha gente, eu tive uma oportunidade incrível, um presente de Deus mesmo, de assistir uma aula sobre física quântica. Eu já tinha lido, estudado um pouquinho sobre isso, não sei se vocês sabem o que é física quântica. Marisete aqui conosco, bem-vinda. Física quântica é um dos ramos da física, né? Que é mais novo, né? Assim, e que vem trazendo coisas inusitadas para o conhecimento científico, né? Jeane aqui conosco, obrigada. Então, o que acontece? A gente já sabia que tinha uma porção de coisas que as leis da física anteriormente não conseguiam explicar, né? A ciência caminha sempre assim, né? Então, tem o que eu já consigo explicar hoje e tem algumas coisas que eu ainda não consigo explicar. A gente avança no conhecimento e amplia um pouco mais essa compreensão, né? Então, a física quântica vem para explicar uma porção de coisas que as leis anteriores da física ainda não estavam conseguindo explicar. E é muito, muito interessante. Se vocês nunca ouviram falar sobre isso, eu recomendo um filme que se chama Quem Somos Nós. Esse filme fala um pouquinho sobre os conceitos, sobre o conceito de física quântica e explica um pouquinho disso que eu vou falar para vocês de um jeito mais didático e tudo mais, né? Mas tem alguns conceitos, né, que o professor trouxe para nós ontem. Quem deu aula para nós foi um físico e uma médica. E foi muito, muito interessante. Então eu vou explicar um pouquinho primeiro essa questão
do que o físico trouxe dessa física quântica. Ele trouxe conceitos que eu já conhecia, mas às vezes a gente se esquece das coisas, né? E isso acaba não interferindo tanto no nosso dia a dia. Às vezes a gente precisa ter a consciência clara, né? Manter os conhecimentos vivos na nossa mente para a gente escolher os melhores caminhos, né? Às vezes a gente esquece de fazer isso. Então foi um lembrete, essa aula foi um lembrete para mim também, do pouquinho que eu conhecia sobre física quântica e de quanto isso interfere diariamente no meu dia a dia e das decisões que eu tomo em relação a isso, tendo consciência do que está acontecendo, né? Porque quando a gente tem consciência do que está acontecendo, a gente pode decidir se a gente quer ir para lá, para cá, fazer desse jeito ou fazer daquele outro, certo? Jonathan acabou de entrar, bem-vindo, pronto. Então, o que acontece? Um dos conceitos de física quântica é um que a gente até já tinha comentado aqui, eu comentei uma vez no programa aqui, que eu fiz um curso de humanização com a Ziza Fernandes, que foi incrível, ela é uma pessoa maravilhosa, se vocês tiverem a oportunidade de fazer curso com ela, façam, ela oferece o SEV, que é o curso de expressão viva, ela oferece o Humanitas, que é um curso de formação humana mesmo, fantástico, então assim, super recomendo, façam. E uma das coisas que ela explicou pra nós uma vez numa aula, são coisas que eu também já tinha vivido na psicologia, e que na psicologia a gente fala dessa questão do comportamento, né, assim, então, os repertórios de comportamento vêm da minha história de vida, né, então eu convivo com pessoas, vou aprendendo a lidar, vou vendo como elas lidam com as coisas e vou aprendendo a fazer isso, certo? Pronto, então, muito simples. A Ziza falava pra nós de que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, dizendo de um jeito mais formal, isso que a psicologia também já dizia, de que nós somos diretamente influenciados pelas pessoas que a gente convive. Porque o jeito que elas são, que elas pensam, que elas fazem e tudo mais, nos influenciam diretamente, né? Nos nossos valores, na nossa compreensão de vida e tudo mais. Pronto. Então, isso me deixou bastante atenta quando ela comentou sobre isso. Falei, olha aí, a importância da gente conviver com pessoas que têm os mesmos valores que nós, né? Pessoas que a gente entende, pessoas que a gente admira enquanto ser humano. Pensa, eu quero um dia ser tão... ontem, por exemplo, eu estava falando com um amigo muito querido, um beijo pra você, Izzy, se estiver assistindo a gente. E ele tem uma relação com Deus fantástica, que eu admiro muito. É de um nível de sinceridade, sabe assim? Que ele fala com Deus, assim, de um jeito bem humano de ser que ele é, né? Pô, Deus, e aí, nossa, e aí foi assim, isso é claro, sabe assim? Tipo, ele é íntimo de Deus. Eu olho e falo, ai, que incrível, eu também quero. E tenho aprendido isso, assim, a minha verdade, que tem que ser levada a Deus, do meu jeitinho, né? Que Deus vai entender perfeitamente e vai me direcionar, né? Então eu olho pra ele e penso, ficaria o dia inteiro aqui ouvindo essa pessoa falar. Porque ele tem muito a ensinar, né, assim, sobre essa relação direta com Deus e tudo mais. Uma pessoa incrível, né? E quando ele me dá conselhos, eu ouço com atenção, né? Por exemplo, esses dias ele me falando, Taria, ore em línguas o dia inteiro, você vai ver que o negócio flui. E isso que ele está falando de orar em línguas também tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, que é uma conexão de pensamento, né? Quando eu oro em línguas, não sei se vocês sabem o que é isso, às vezes a gente faz uns sons estranhos, mas a gente não diz palavra nenhuma, né? A gente entende que é uma oração que é direcionada pelo Espírito Santo mesmo, né? Então a gente simplesmente deixa o Espírito Santo agir em mim e isso faz sons, né? Basicamente é assim, as primeiras vezes você pode achar isso um pouco estranho, né? Mas depois você vai percebendo que coisas acontecem quando você faz isso. Isso é uma conexão direta de pensamento, né? Que é exatamente o que essa pessoa da física quântica trouxe para nós. Que eu comecei a explicar sobre essa questão de parear, né? Assim, então, de eu me conectar intelectualmente com as pessoas com quem eu convivo. E aí, esse moço da física quântica foi mostrar estudos para nós que mostravam exatamente isso, assim, né? De partículas que próxima de outra eram influenciadas diretamente, elas se alinhavam. E isso acontece até fisicamente, né? Assim, fisiologicamente. Não sei se vocês sabem, mas mulheres, por exemplo, que moram juntas, geralmente que menstruam ainda, elas acabam organizando o ciclo menstrual para todas elas menstruarem juntas e tal. Então, percebe que tem um pareamento aí de conexão mesmo, né? E aí, isso foi feito com partículas na física. E aí, depois eles separavam essas partículas e aí ofereciam, por exemplo, o estímulo luminoso ou qualquer coisa para essa partícula. E essa daqui também reagia como se estivesse vendo esse estímulo, mas ela não estava. Só essa que estava. Mesmo estando a quilômetros de distância, sabe?
Bom, e aí eles resolveram fazer esse experimento com humanos, então. Então punham duas pessoas desconhecidas juntas, fazendo uma conexão de meditação por 15 minutos e tudo mais. Depois separavam essas pessoas e elas, uma era estimulada, por exemplo, com estímulo luminoso, aí fazia um eletroencefalograma nessa, que é um exame que mostra o que está acontecendo no cérebro dessa pessoa. E aí o cérebro dessa reagia como se ela estivesse vendo uma luz, mas ela não estava, quem estava vendo era essa. Entendeu? Olha que coisa mais doida. O que isso significa? Que nós, nesse estudo dessas pessoas que ficaram 15 minutos meditando juntas e tudo mais, parte das pessoas conseguiram fazer essa conexão direta e responderam desse jeito, parte não. Mas essas que não foram justamente aquelas que disseram que tiveram dificuldade de meditar, dificuldade de se concentrar e tudo mais. Aí eles resolveram replicar esse estudo com pessoas que já se conheciam há 6 anos. E o que aconteceu foi que 100% dos participantes tiveram esse comportamento. Um era estimulado e o outro respondia como se tivesse visto o estímulo, apesar de não ter visto. Isso tudo quer dizer que a gente se conecta de fato com os seres humanos que a gente convive, né? E aí, um médico que estava na palestra, quando estava falando sobre isso, né, ele até comentou disso, de um irmão que ele tem que era muito próximo e tal, e de um dia que ele estava no supermercado, e ele começou a passar mal do nada, assim, caiu pressão, precisou... Ele falou que estava desfalecido, assim, né? E isso durou por 15 minutos, depois ele levantou e não estava sentindo mais nada. E o irmão dele estava na Itália, e depois ele falou com o irmão, e o irmão contou que naquele mesmo horário o irmão tinha sofrido um roubo, e as pessoas estavam ameaçando ele com facas, com coisas desse tipo. Então, no horário exato, né? Então são coisas que acontecem. Eu também já passei por isso, não sei se vocês já passaram por esse tipo de experiência, mas eu tive um ex-namorado que a gente namorou por muitos anos, e aí depois que a gente já tinha separado, já estávamos separados há anos, a gente não se falava, né, assim, há muito tempo, e aí teve um dia que eu comecei a sentir uma angústia horrorosa, pensando muito nele, uma angústia muito, assim, o coração muito apertado, assim, né, pensando nele, assim, que eu falei, gente, eu preciso ligar pra ele, tá acontecendo alguma coisa, com a sensação de que estava acontecendo alguma coisa mesmo. E aí liguei, e eu senti a voz dele diferente, mas assim, ele não me disse nada, eu desliguei, falei, acho que não era nada, coisa da minha cabeça, enfim. E aí tempos depois eu fui saber que na verdade ele atendeu esse telefone dentro da ambulância, ele tinha acabado de sofrer um acidente de moto, ele estava inteiro quebrado, e ele atendeu o celular dentro da ambulância. Não me disse nada, mas era isso que tinha acontecido. Porque de fato tem essa variação, assim, até que a gente corte o vínculo, de fato, né? E aí deixa de ter, né? Mas existe essa conexão entre nós, e isso é muito importante que a gente perceba, então, como é que eu estou me conectando com as pessoas, quem são as pessoas com quem eu estou me conectando, porque tudo é energia, tudo é pensamento, né? E aí, um outro conceito, então, da física quântica é que fala de uma realidade relativa. Deixa eu só dar um beijo para quem entrou aqui. Maria Auxiliadora, Rita de Cássia, bem-vindas, queridas. Ele fala de uma outra questão que é um conceito de realidade relativa, né? Então ele diz que, na verdade, não existe nada sólido, concreto. Isso pode parecer um pouco estranho, né, para nós, que eu estou me pegando aqui, estou sentindo, então é concreto. E na verdade ele diz que não, que todos nós somos partículas, tanto as coisas materiais quanto as coisas vivas são partículas. E essas partículas vibram numa frequência. E aí a gente tem a sensação de que essa frequência está lá, porque nós estamos vendo, nós todos estamos vibrando na mesma frequência. Se a gente vibrasse uma frequência diferente, provavelmente não veria ou ouviria e tudo mais. Isso na audição já é conhecido, né? Então a gente ouve, a gente sabe que o nosso ouvido ele capta de determinada frequência a determinada frequência. Então uma faixa de frequência. Se está acima dessa frequência ou abaixo, três é de praça, né, gente? Então existe essa faixa de frequência que nós conseguimos ouvir, né? Abaixo dessa frequência ou acima, não conseguimos. Mas a gente sabe, por exemplo, que os cachorros, os animais e tudo mais, conseguem ouvir uma frequência diferente. Então, às vezes a gente ouve um som, a gente não ouve o som, mas o cachorro está ouvindo. E às vezes depois o som se aproxima, entra na frequência que a gente consegue ouvir e a gente ouve. E aí percebe que ele já estava ouvindo o som antes da gente, né?
muito interessante. E outras coisas que acontecem, outras conexões mesmo com animais, por exemplo, né? Um estudo que foi feito também era de cachorros que sempre iam até o portão antes do dono chegar em casa, né? Então, tipo, 6 horas da tarde o dono saía do trabalho, o cachorro 6 horas da tarde já ia pro portão, né? E aí foi interessante que eles perceberam que é isso, assim, se o dono atrasava no trabalho e saía do trabalho às 7 ou às 8, que não era o horário comum, o cachorro não ia pro portão às 6. Ele só ia às 8, que era o horário que o dono tinha saído do trabalho, né? Então, ele conseguia perceber o movimento psíquico do dono saindo do trabalho, mesmo estando num lugar diferente. E isso são estudos científicos, viu, gente? Não é coisa que a gente criou da nossa cabeça e tudo mais, né? Então, artigo, documentado, tudo direitinho, né? Então, por que a gente está falando sobre isso tudo, né? Sobre qual é a real realidade. E aí, por isso que eu falei a questão do céu ser aqui, né? Porque a gente fica esperando as coisas ficarem boas depois que a gente morrer. Quando eu morrer vai ser tudo maravilhoso, porque eu vou pro céu e não. Aí eu te pergunto, por que ainda não está sendo maravilhoso agora na sua vida, né? Porque, olha o que a gente está dizendo, assim, né? Então, estudos que ele também apresentou para nós eram feito com partículas em laboratório, que a partícula funcionava de um jeito. O observador estava na sala, põe uma câmera filmando, né? Se o observador estava na sala, a partícula funcionava de outro jeito, do jeito que o observador esperava que ela funcionasse. O observador saía, ela continuava funcionando de outra forma. O que interferia claramente nesse estudo era o pensamento do observador. Entendeu? Olha isso, a força do nosso pensamento. Ele tinha outros estudos também correlacionados com oração, por exemplo. Então, pedia duas pessoas que se conheciam, uma que estava doente e outra não, colocava essa pessoa que não estava doente para interceder, orar pela pessoa que estava doente, né? E essa pessoa que estava doente ficava num outro ambiente. Essa pessoa que ia fazer as orações, essas orações eram divididas em 12 vezes ao longo do dia, em intervalos de 2 minutos. Então ela rezava 2 minutos, parava 2 minutos, rezava 2 minutos, parava 2 minutos. O motivo deles terem feito desse jeito é porque eles iam fazer com as pessoas, fizeram, né? Com as pessoas que estavam doentes, um eletroencefalograma também, para ver se mudava o padrão de reação comportamental dessas pessoas enquanto elas estavam recebendo a oração e quando não. E o que aconteceu foi que isso realmente aconteceu, né? Quando estavam recebendo a oração, tinha uma variação entre os dois. Quando não, não, né? Isso tudo para dizer o que a gente já sabe, o poder da oração, né? A gente sabe porque a gente vivencia isso, né? Mas o que é a oração senão os nossos pensamentos bem intencionados, focados, direcionados, né? Então, às vezes, eu quero coisas muito boas, coisas muito legais, mas eu não consigo focar o meu pensamento, né? Não consigo focar o meu pensamento naquilo, não consigo ser objetiva nos meus pensamentos, de entender exatamente o que eu quero, o que eu preciso, o que é importante. Enfim, o que eu quero dizer com isso tudo, minha gente, é que eu saí dessa aula com a sensação real, e é isso que eu quero passar para vocês, de que assim, nós podemos conseguir tudo aquilo que nós queremos, tudo, né? Claro que salvo algumas exceções, assim, de que, por exemplo, desejar o mal para outras pessoas e tudo mais, coisas que, né, Deus tem que intervir mesmo e falar, não, filha, isso aí não vai rolar, né? Mas, coisas pequenas e que parecem pequenas para os outros, mas que podem ser muito importantes para nós, né? Eu te pergunto, porque me perguntei, eu pedi por aquilo que eu quero? Porque às vezes eu fico só, ai, que chato que isso está acontecendo, mas eu não paro para fazer uma oração sincera, focal, desejando isso aí. E aí, depois que eu saí dessa aula, eu saí com essa consciência, com essa compreensão de que, de fato, eu preciso ser mais objetiva nas minhas orações, eu preciso direcionar a minha vida para onde eu quero chegar, essas coisas todas. E, às vezes, com coisas pequenas e objetivas, que é o que eu estou dizendo. Por exemplo, assisti essa aula ontem e eu, há 1 ano atrás, eu caí e machuquei o pulso, né? E aí eu fiquei com muita dor depois de ter machucado o pulso, mas eu acabei não indo ao médico, porque eu sabia que a dor era do tombo que eu tinha levado. E fiquei esperando para ver se melhorava. Depois de algum tempo, uns meses, melhorou de fato e parou de doer. E aí eu nunca fui ao médico. Ah, deixa eu só dar um oi para quem entrou. William, Cristiano, bem-vindos, viu? Depois de uns meses a dor de fato melhorou e eu falei, não vou ao médico, tá tudo bem.
Depois de um tempo a dor voltou e eu não sabia por que ela tinha voltado. E aí eu comecei a perceber que a dor voltava quando eu fazia movimentos de torção, né? Então torcer o pulso para abrir torneira, abrir chuveiro, abrir porta, essas coisas. Fazer muito esse movimento, quando eu fazia muito esse movimento, minha mão voltava a doer, né? E aí, mas tudo bem, eu começava a prestar mais atenção, fazia menos esses movimentos, a dor sumia, tudo bem. Só que aí, recentemente, eu me esforçando para não fazer muito esses movimentos, mas mesmo assim com dor. Uma dor forte que irradiava para o braço, inclusive, né? Bem-vindo, Ricardo, bom dia, paz, meu irmão. Essa dor irradiava para o braço, né? E aí, eu pensando, ok, não vai ter jeito, vou ter que ir ao médico, né? Só que eu não sabia nem para que médico recorrer, porque não foi osso, né? Assim, com certeza eu não tive uma fratura de osso, é funcional, né? Justamente por isso que só dói na hora que eu faço o movimento de torção. E aí, eu pensando, mas que médico que eu vou ter que ver isso, não sei o que, não é. Depois dessa aula de ontem, a hora que eu fui deitar na cama, deitei na cama e pensei, Senhor, você podia curar meu braço, né? Já resolvi essa questão aí. Né? Então, o que eu fiz? Uma oração, um pensamento direcionado, extremamente direcionado. Eu acordei no meio da noite e movimentei o braço e não senti dor nenhuma. Eu falei, gente, será que Deus já me atendeu? E aí, hoje de manhã, como vocês podem ver, eu mexo o braço normalmente. Eu não fazia isso ontem, não conseguia fazer esse movimento ou esse movimento de dor, né? E agora não dói mais, né? Não estou dizendo que a gente não tem que ir ao médico, nem nada disso, minha gente. A medicina existe e ela vem para o bem também, né? Mas o que são os nossos pensamentos, né? Na Bíblia há muitas vezes Jesus, os apóstolos dizendo, a sua fé te curou. A gente acredita nisso de verdade? De verdade verdadeira, né? Porque se a gente acreditar nisso de verdade verdadeira, a gente vai buscar isso aí, né? Pronto, Fafá, Wesley, bem-vindos. Então, de novo, não desmerecendo tudo que a gente já tem cientificamente comprovado, e os médicos, os medicamentos, não tem problema nenhum a gente buscar esses caminhos, eles também são de Deus, né? Mas, o quanto a gente de fato está direcionando o nosso pensamento para aquilo que é bom, porque antes eu estava reclamando, né? Ai, Deus, que saco, eu vou ter que procurar um médico, e aí eu não sei nem que médico que é esse, aí tem que marcar, e aí às vezes é longe, aí demora, e não sei o que lá. Você entendeu? Quando eu parei, eu saí da vibração, da reclamação, e fui para a vibração do pedido, né, assim, da confiança, da fé, pronto. Eis que meu braço está ótimo, né? Então, da gente fazer esse exercício diário mesmo, né, assim, enfim. E isso tudo que o médico trouxe para nós, que o psiquiatra, o físico trouxe para nós, ele também falou dessa questão das frequências, né? Então a frequência que a gente enxerga, a frequência que a gente ouve e tudo mais. E aí depois eu fui questionando sobre as psicopatologias, né? Então, doenças em que a pessoa tem alucinação visual, alucinação auditiva, ou seja, ela vê e ouve coisas que teoricamente não estão lá. E fui perguntar para ele se ele achava que isso poderia ser pessoas que estão vendo coisas em outras frequências, né? E aí ele disse que ainda tem poucos estudos nessa área, né, que é da física quântica da psicopatologia, né, mas que esses estudos estão começando e que tudo indica que sim, que muitas dessas pessoas que hoje são tidas como doentes, na verdade estão vendo e ouvindo coisas que estão em outra frequência, por isso as outras pessoas não ouvem. E eu achei importante a gente comentar isso, só pra gente não ter preconceito com as pessoas, né, às vezes a gente maltrata as pessoas porque... esse doido, não sei o que, né? Ou repreende uma criança quando ela diz que viu alguma coisa, ou tinha um amigo imaginário, coisa desse tipo, não faz isso não existe, que bobagem, não sei o que. Cuidado, né? Vamos ter cuidado, vamos ter carinho pelas pessoas, né? Pelo jeito que a gente fala com elas. Os animais, que muitas vezes parecem que veem coisas que a gente não tá vendo, enfim. Certo? Isso tudo porque ele também trouxe estudos falando disso, de pensamentos que mudavam a órbita do átomo, né? E nós somos puro átomo, né? Nós somos feitos de átomo, né? Então, a gente faz a diferença quando a gente está no ambiente, né? Simplesmente de estar no ambiente. Imagina se a gente está com um pensamento focado e desejando coisas para aquele lugar, para aquelas pessoas, né?
E se você tem dúvidas disso, pare e pensa como é quando você encontra aquelas pessoas que às vezes você gosta muito e você fala, nossa, mas a pessoa tem uma energia pra cima, me sinto bem perto dela. E aquelas que, tipo, que tem uma energia muito que parece pra baixo, ruim, sabe? Que você tá perto dela, tá sempre reclamando, e sempre questionando, e sempre nhé. E aí você sai parece que tá carregando o mundo nas costas de tão pesado depois de ter conversado com essa pessoa, né? Isso tudo são os pensamentos dela, né? Então, estarmos atentos aos nossos pensamentos diariamente. E aí, e desejando isso, qual é a vida que eu tô projetando pro mundo, assim, né? Quais são as coisas que que tá acontecendo dentro de mim, do meu pensamento. Eu saí dessa aula muito mais atenta, porque às vezes a gente não pensa no que a gente está pensando, a gente vai pensando, o dia inteiro a gente pensa coisas, já reparou? Eu obviamente me esforço para ser educada com as pessoas, para tratar bem as pessoas, mas eu tenho me esforçado ainda mais, porque eu quero fazer a diferença. Ontem eu fui ao posto de gasolina abastecer o carro, né? Eu fui atenta, eu vou conversar com esse frentista, né? E eu quero que o dia dele seja melhor porque ele conversou comigo hoje. Então eu fui, boa noite, nananã. Minimamente sendo, obviamente eu tento ser educada com as pessoas, é evidente, né? Mas assim, querendo ser conscientemente educada, querendo conscientemente desejar coisas boas para essa pessoa, né? E isso vem de volta para nós, né? Lembrando que Deus sempre nos coloca em situações, em missões, né? Então não se esqueça disso, né? Assim, que somos seres atuantes, né? A vida toda. Quero só ler o que Deus mandou, um salmo muito lindo que Ele mandou para nós na oração de hoje, né? Ó Deus, quem é igual a Ti? Javé, eu me abrigo em Ti. Que eu nunca fique envergonhada. Salve-me por Tua justiça, liberta-me. Inclina depressa o Seu ouvido para mim. Sê Tu a minha rocha de refúgio, a fortaleza onde me salve. Pois o meu rochedo é a fortaleza és Tu. Meu Deus, liberta-me da mão do injusto, do punho do criminoso e do violento, pois Tu, Senhor, és minha esperança e minha confiança, desde a minha juventude. Já no ventre materno, eu me apoiava em Ti, e no seio materno, Tu me sustentavas. E sempre confiei em Ti. Muitos olhavam para mim como para um prodígio, porque era para Tu o meu abrigo seguro. Minha boca está cheia de louvor e do Teu esplendor do dia todo. Não me rejeiteis agora que estou na velhice. Não me abandoneis quando me faltam as forças, porque os meus inimigos falam de mim. Juntos planejam os que espreitam minha vida. Deus o abandonou. Podem persegui-lo e agarrá-lo, que ninguém o salvará. Ó Deus, não fique longe de mim, meu Deus, vem depressa e me socorre. Fiquem envergonhados e arruinados aqueles que perseguem a minha vida. Fiquem cobertos de ultraje e de desonra os que buscam o mal contra mim. Quanto a mim, foco a esperança, continuo o meu louvor. Minha boca vai cantar a tua justiça e o dia todo a tua salvação. Contarei as tuas proezas, Senhor Javé. Vou narrar a tua vitória toda a vida. Ó Deus, Tu me instruíste desde a minha juventude e até hoje eu anunciei as tuas maravilhas. Agora eu estou velho, os cabelos estão brancos. Não me abandone, ó Deus, até que eu descreva o braço e a geração futura. Tuas proezas e tuas sublimes vitórias, as façanhas que realizastes. Ó Deus, quem é igual a Ti? Tu me fizeste passar por angústias profundas e numerosas. Agora voltarás para dar minha vida e me farás subir de terra profunda. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Quando a mim vou celebrar a sua harpa por felicidade, meu Deus. Vou tocar cítara em tua honra, ó Santo de Israel. Meus lábios te aclamarão e também minha alma que resgataste. Minha língua o dia todo respeitará a tua justiça, pois ficará envergonhado e confundido aquele que busca o mal contra mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse é o Salmo 71. Minha gente, aqui nesse Salmo, Deus fala disso, né? Assim, a gente pede, né? Assim, o salmista pede, clama pela proteção divina, né? Assim, então, façamos isso. Clamemos a proteção divina
divina em todas as situações, para que Deus nos proteja sempre. E mediante a isso que não tenhamos medo de nada. A vida pode ser exatamente do jeito que você quiser, exatamente. Ah, eu tô muito corrida, tem muita coisa para fazer, eu não consigo dar conta de tudo e tudo mais. Você tá correndo por quê, meu bem? Aonde você vai? O que você tem senão o hoje, que é um grande presente, certo? Vamos pensar sobre isso? Pronto, minha gente, muito obrigada por estarem comigo. Dona Maria, que acabou de entrar, enfim. Vamos rezar mais um pouquinho dessa aleluia para encerrar esse dia. Muito, muito obrigada. Por favor, compartilhem a live. Obrigada por estarem conosco. Que Deus abençoe, viu? Foca no bem, minha gente. Foca em Deus. Peça o que quiser e Ele vai te atender. Se for da vontade dEle, o que você pede. Amém? Põe a mão no coração. Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Salmos e orações descrevem o que eu sinto. Aleluia, 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 aleluia. Deus abençoe.